Olá, tudo bom? Eu sou Cássio Carvalho e hoje nós vamos continuar com o livro A Construção do Templo, escrito por Zé Rodrigues. Já estamos caminhando para o fim do livro, só que tem bastante coisa ainda para nós aprendermos e é um livro longo, mas vamos lá. Vamos primeiramente relembrar o que nós vimos no último vídeo. Bom, depois de decidirem enterrar provisoriamente o corpo de Hiram Abiff lá nas cavernas frias das pedreiras, os pedreiros conduziram o corpo em um cortejo solene lá para dentro da câmara, para que lá embaixo, dentro da caverna, no ambiente frio, ele pudesse se manter minimamente conservado. Salomão acompanha todo o processo e passa a olhar de perto o projeto do túmulo, exigindo projetos detalhados, mas não revela o lugar escolhido por conta de um compromisso firmado entre ele, Hiram de Tiro, e o próprio Hiram Abiff. Adonias, Joabe, Zerbal e Caleb acabam confrontando o rei sobre o local onde seria o túmulo, mas Salomão diz que certas informações só podem ser dadas àqueles que alcançarem o grau de mestre construtor e por merecimento e prova. Joabe então ousa dizer que a realidade é a morte de Hiram Abiff e esta realidade obriga a uma atitude prática e que é necessário se adaptar ao novo cenário, ao cenário de ausência do Hiram Abiff. E essa intervenção de Joabe faz o rei repensar, rever sua posição e acaba anunciando a convocação de Joel e Neemias, que são mestres construtores, para formar com ele um triunvirato provisório para elevar novos mestres. Em seguida, a cerimônia que promove Joabe e seus companheiros a mestres construtores, um rito subterrâneo pleno de símbolos e revelações que são mostrados segredos, ofícios e verdades espirituais antigas acontece. No centro desse rito tem uma pedra gigantesca com uma luminosidade percebida por Joabe, que considera que é a própria corrente da vida. A pedra é apresentada como fonte e centro do universo, e essa experiência une os presentes em uma identificação profunda com a própria criação. Salomão declara que a antiga palavra de reconhecimento entre eles foi perdida, provavelmente tomada pelos assassinos quando mataram Hiram Abiff, e determina que a nova palavra de união seria a primeira palavra que foi dita quando foi encontrado o corpo de Hiram Abiff. Em seguida, em conversa reservada, ele anuncia as nomeações para continuar a obra. Então, Caleb seria o mestre escultor, Joabe para desenho e pintura e Adonias para os trabalhos técnicos. 3 mestres construtores para levar adiante o projeto do templo. Joabe, que esperava integrar o novo triunvirato com Hiram de Tiro e com o próprio rei Salomão, é decepcionado quando Adonias é escolhido para essa trindade com o rei. Depois, porém, compreende que lhe foi confiada uma outra missão tão profunda quanto, que é a construção do túmulo contíguo à grande pedra sagrada. Esse trabalho que exige o seu dom especial de ler os desejos da pedra. Humilhado no orgulho, ele aceita com humildade descer novamente às profundezas para cumprir esta obra de amor e de devoção. Os rituais transmitem conhecimentos arcaicos e simbólicos, e Joabe atravessa a própria prova interior do orgulho e da aceitação da vocação, aceitando que o ofício e o serviço do templo exige renúncia, trabalho humilde e transformação interior. Porque assim é a vida dos obreiros: ver, ouvir, calar, observar, aprender, fazer, ensinar o que é certo, corrigir o que é errado, regozijar-se com a diferença entre eles, e tudo isso pelos seus próprios meios e méritos, pelo uso do livre-arbítrio do qual Yahweh nos proporcionou e nos destaca do resto da sua criação. E isso foi o que nós vimos no vídeo passado. E agora vamos continuar com o vídeo de hoje. Vamos lá.
Nos 2 meses seguintes, a vida de Joabe se tornou novamente rotineira, mas não quer dizer com isso que era entediante ou desagradável. Pelo contrário, além de estar de volta ao lugar onde os seus talentos especiais lhe haviam sido revelados, tinha encontrado vários antigos companheiros das pedreiras, também em processo de crescimento como artesãos da pedra. Era hora de devolver na mesma moeda, talvez em até maior quantidade, as benesses e o interesse com que seus mestres o haviam proporcionado quando de seu próprio aprendizado. Se para esses obreiros esse trabalho subterrâneo, longe do cotidiano das pedras, era a melhor oportunidade de aprendizado que alguma vez tinham tido, para ele, para Joabe, era o urgentemente necessário exercício de humildade, sem o qual a pior parte dele se incharia até provavelmente explodir. Ser finalmente mestre construtor em nada o destacava dos demais que com ele trabalhavam. Nesse túnel natural que seguia rumo norte-sul quase até a superfície da terra enquanto o trabalho acontecia, ele era apenas mais um deles, sentindo novamente o prazer de extrair grandes blocos de pedra das paredes milenares com as suas próprias mãos, dirigindo quase que com o próprio instinto na direção da oculta sala sob o templo, cuidando para que ninguém tocasse o veio principal da grande pedra sagrada, esse veio que a pedra sagrada estava ligada. Trabalho árduo, mas relativamente fácil. Quando seu irmão Adonias, em suas novas funções de administrador geral da obra, veio os visitar, fez alguns cálculos rápidos e previu um máximo de 70 dias de trabalho até a conclusão das escavações. Isso, na verdade, os animou profundamente, e a energia se concentrou mais ainda na realização da tarefa necessária. Cada dia de trabalho dava aos obreiros, quando chegava ao seu final, várias braças de espaços ganho à pedra, e Joabe sentia que a grande sala estava cada vez mais perto deles. Não porque ele mesmo via o fluxo de vida que percorria as paredes, mas também porque aquela força que o empurrava para frente dizia em voz cada vez mais clara: "Cavai mais um pouco, ainda mais um esforço", e ele obedecia como vinha aprendendo a fazer. Adonias, com extrema capacidade de gestão, organizava os esforços dos 130.000 homens a serviço dessa obra do templo, conseguindo extrair de cada um o máximo que podiam, preocupando-se com o bem-estar de cada um e com a alimentação de cada um, e sofrendo como se fosse na sua própria pele cada acidente eventual que, na verdade, sempre ocorre em obras grandiosas. Em uma tarde em que todos estavam trabalhando na grande tenda, Caleb chamou a atenção de Joabe para Adonias, que estava debruçado sobre a grande mesa, traçando algo sobre um papiro. "Olha, irmão, olha este perfil. Quem que ele te lembra?" O reconhecimento perdido por Caleb veio num salto, foi instantâneo. Aquela luz adormecida do crepúsculo, Adonias parecia ser o próprio Jairo Abif, o saudoso mestre. Todos os presentes, um a um, foram se calando e fixando a espantosa semelhança, até que Adonias, sentindo que observavam, virou intrigado. E Zerbal, cheio de graça, comentou: "Tua semelhança com o que te antecedeu é cada dia maior, irmão Adonias. Pensando bem, acho que deveria até mesmo mudar de nome. Não é verdade, irmãos? Não seria perfeito se nosso irmão passasse a se chamar Hairon? Poderíamos confundi-lo com o rei dos fenícios", disse Caleb. E acrescentou: "Seria preciso manter algo do que ele era naquilo que ele está se transformando. Que tal misturar os dois nomes? Poderíamos chamá-lo, a partir de agora, de Adoniran. Assim, nunca mais o chamaram por outro nome. Primeiro até como piada, mas depois, quando todos aprenderam a reconhecer a bondade infinita de seu coração, com muito respeito e gratidão. E assim ele se tornou conhecido, desde aquele momento em diante, como Adoniran." Quando Joabe deu notícia ao rei de que menos de 2 semanas o separavam da conclusão da obra do túmulo, Salomão imediatamente enviou emissários lá para Hairon de Tiro para informá-lo que deveria estar na data marcada para as exéquias, 81 dias após o encontro do corpo do mestre lá embaixo do galho de acácia.
Apenas os que lá estiveram sabiam verdadeiramente o local correto da ocultação do cadáver, mas isso seria segredo eterno, o laço adicional que os uniria além da fraternidade tão especial. Em 2 dias, chegou a resposta de Hiram de Tiro, confirmando que compareceria na data marcada, vindo de Tiro com um grande cortejo, mas exigia que 2 mestres construtores, que no caso foi Adonias e Joabe, e também Caleb, né, para acompanhá-lo escoltá-lo até Jerusalém. Então, Adonias, Joabe e Zerbal, na verdade, se prepararam para, em companhia da guarda real, né, liderada por Ben-Gaber, viajar até o porto na data prevista de chegada do rei de Tiro para acompanhá-lo. Essas honras, ultimamente, já não causavam mais qualquer efeito em Joabe. A experiência vivida no subterrâneo sobre o templo tinha servido para aplacar implacavelmente o orgulho desmensurado, o que, no caso, ele sempre tinha sido vulnerável, e a sua vida tinha voltado a ser simples como as vidas devem ser, entre trabalho e família. Na noite anterior à viagem, Joabe teve mais um de seus sonhos inesquecíveis, um sonho em que o rei de Tiro, Hiram de Tiro, estranhamente gordo, ocupava um carro cúbico puxado por 2 cavalos, um negro e um branco, vindo na direção de Joabe, e em determinado momento, esses cavalos começaram a se morder e se escoiciar, puxando cada um para um lado, até que o carro e o próprio rei, Hiram de Tiro, se rasgassem ao meio, transformando tudo em pó, que o próprio vento do deserto se carregou de espalhar. Tirza, sua esposa, a esposa de Joabe, acordou porque já era madrugada, e ele partiu para sua missão combinada. No final da tarde, quando avistaram ao longe o pequeno porto de Acra, notaram que a flotilha de Hiram de Tiro já estava lá ancorada. Entre os fenícios armados, como de costume, andavam Hiram de Tiro nervosamente, 2 vezes maior do que a última vez que Joabe o tinha visto. Era sem tirar nem pôr o próprio Hiram de Tiro que Joabe tinha sonhado. Trouxeram um carro de combate e o susto de Joabe aumentou ainda mais, porque notou que os cavalos que o puxavam eram de cores opostas, um branco e um quase negro, como no seu sonho. O rei de Tiro estava muito bêbado e continuava bebendo ainda mais em seu odre. Estranhamente, Hiram de Tiro ordenou que seu cocheiro apontasse o carro para o nordeste, saindo à frente da comitiva. Adoniram aproximou e tentou advertir do seu engano, mas foi rispidamente interrompido pelo rei fenício, que esbravejou: "Cala-te, hebreu. O que vou fazer é examinar as 20 cidades que Salomão me prometeu. Eu sei onde ficam e quero ver pessoalmente, uma por uma, porque desconfio que o rei dos hebreus está se aproveitando de mim. Quero ver realmente se essas cidades existem ou se é uma invenção hebreia para enganar o rei de Tiro." Bom, não houve alternativa e seguiram, e a viagem foi de mal a pior. Cada aldeia que cruzavam, Hiram de Tiro se certificava de estar no rol das 20 cidades prometidas, e seus berros aumentavam ainda mais. "Hebreus sujos, valem-se de minha vontade para me enganar. Isso não se pode chamar de cidades. São ruínas abandonadas, sem riqueza de qualquer espécie." Seria perigoso permitir Hiram de Tiro, cheio de ódio, encontrasse Salomão, o rei de Israel, despreparado, e da maneira como as coisas se encaminhavam, poderiam até chegar às vias de fatos. Era dever dos mensageiros impedir que o conflito tomasse proporções maiores, e decidiram que um deles voltaria a Jerusalém à frente do cortejo para avisar o rei sobre o estado de espírito do seu grande amigo e associado, Hiram de Tiro. Joabe, que tomou a frente, pretendia chegar a Jerusalém com tempo de sobra e avisar o rei do que estava acontecendo e se ocultar até que o pior tivesse passado. Assim partiu na maior rapidez possível, mas o cavalo tropeçou em uma depressão do terreno e se machucou, e Joabe teve que continuar a pé.
e foi em direção à cidade ao longe, porque tinha esta missão para cumprir. Quando ele estava a menos de um estádio do portão por onde entraria, percebeu às suas costas que a caravana de Hiram de Tiro já se aproximava e muito mais rápido do que ele desejava. Ele atravessou a cidade em corrida desembalada e chegou à porta do palácio de Salomão em petição de miséria. As sentinelas, ao ver o seu traje de capitão da guarda, permitiram sua entrada porque o seu ar de urgência era indiscutível. E Joabe adentrou o palácio procurando a sala de audiências onde Salomão aguardava seu sócio. Só que a sala estava vazia, e enquanto tentava decidir o que fazer, a comitiva fenícia, com o rei de Tiro, entrou no palácio com a rapidez de uma tropa inimiga, avançando aos berros em direção à sala onde Joabe se encontrava. Sabendo que não deveria ser visto ali, porque o encontro dos dois reis deveria ser reservado, ele se escondeu atrás de um pesado reposteiro, se ocultando o melhor possível. Hiram de Tiro pisava duro, andando de um lado para o outro nessa sala, com o fogo de sua ira cada vez maior. Porque Salomão, sem imaginar o que estava acontecendo, demorou para entrar. Quando finalmente entrou, abriu os braços para receber o amigo e sócio, mas foi saudado com um grito que o fez estancar. Hebreu maldito, pretendes roubar do que é meu? Não contes mais com nenhuma ajuda fenícia. De hoje em diante está só. Se quer madeira, paga. Se quer obreiros, paga. E paga caro, para que eu possa reaver o que tens roubado todos esses tempos, todos esses anos. Salomão, cioso de sua majestade e poder, sufocou suas reações impulsivas e tentou compreender o que estava acontecendo. E falou: o que dizes, meu amigo? O que te fizeram? Por que me acusas de roubo se sabes muito bem que entre nós só existe honestidade? Hiram de Tiro resmungou, mordendo os lábios. Honestidade? Como podes te considerar honesto? És um ladrão, Salomão, rei dos hebreus. Com suas doces palavras e ar de santo, fizeste-me te dar a carne e o sangue do meu povo para erguer seus palácios inúteis. Mas quando chega a hora da compensação, mostra a sua verdade. Merecias que eu te matasse aqui mesmo e agora. Hiram de Tiro colocou a mão no copo da espada, tirando pela metade, e Salomão recuou 2 passos. Nesse momento, Joabe, ao tentar ver melhor, roçou na cortina e o cetro real caiu no chão com um ruído metálico. Hiram de Tiro avançou na direção de Joabe e, puxando o reposteiro, o revelou e o arremessou ao solo. E começou a gritar: tens a coragem de colocar um assassino pago para me ferir de morte em nosso encontro reservado, Salomão? Salomão segurou o braço de Hiram de Tiro e com voz poderosa gritou: já basta, Hiram de Tiro, já basta. Se tens algo a dizer, dize claramente. Acalma-te e me dá essa espada, porque estás bêbado demais e pode se ferir. A fúria de Hiram de Tiro começou a se desfazer. Ele havia externado todo o seu nervosismo e, mesmo ainda bêbado, começava a perceber o ridículo da situação, principalmente porque seu corpo gordo já não sustentava mais tanta tensão como acontece aos bêbados. Começou a chorar. És perverso, Salomão, tomaste toda a riqueza do meu povo em troca de promessas vãs. E quando te peço o que é justo, chamas um assassino para me matar. Que mal te fiz? Salomão sentou-se a seu lado e o abraçou e com dificuldade extraiu a verdade. Viajantes haviam dito ao rei fenício que as 20 cidades do acordo eram ruínas desprezíveis, tornando o próprio rei motivo de chacota lá em Tiro. E ao confirmar isso, Hiram de Tiro se perdeu o controle e se entregou à bebida. Salomão então compreendeu o equívoco e, por falta de informação precisa, foram levadas informações a Hiram de Tiro que eram incorretas. É verdade que as cidades estavam abandonadas, mas havia planos para recuperá-la e seria serviço para começar em breve. A glória de Yahweh estava ligada de Hiram e ambos seriam invencíveis se unidos. Aqui um parênteses, né? Isso é o quê? A fofoca, né? Poder da fofoca. Quantas amizades, casamentos não terminam por conta de informações imprecisas, né? Mas voltando. Hiram, fungando como criança, ainda indagou: se tudo isso é verdade, por que escondeu este assassino em nossa sala reservada?
Salomão olhou para Joabe e mandou-se levantar e tirar o capacete. E ao reconhecê-lo, perguntou: Joabe, o que significa isso? Por que se ocultou? Qual a sua pretensão? Ainda ajoelhado, Joabe pediu perdão ao rei e disse que tinha visto o surto do rei de Tiro e, preocupado com a segurança do rei, tinha vindo o mais rápido possível avisá-lo, mas ao chegar à sala vazia, foi surpreendido pela entrada intempestiva do rei fenício e acabou se escondendo, temendo atrapalhar um encontro que deveria ser reservado. Meu interesse era exclusivamente a vossa segurança, completou. Tive medo que o calor do ódio tivesse feito vocês perder o maior bem que possuem, a própria amizade. Bom, com isso as pazes foram feitas e Salomão e Hiram se abraçaram. E o rei fenício disse: é preciso premiar este obreiro tão preocupado conosco, Salomão. Salomão apresentou Joabe como um dos mais criativos mestres construtores, responsável pela escavação e decoração do túmulo de Hiram-Abife, que seria conhecido logo na manhã seguinte. Pouco depois, o próprio rei de Tiro se retirou em tranquilidade para descansar. Salomão, então, ficando a sós com Joabe, colocou as mãos no ombro de Joabe e agradeceu a presteza em defendê-lo, e o comunicou: só encontro uma maneira de agradecer-te por ter salvado minha vida. De amanhã em diante, Joabe, quando sua tarefa estiver completa e o túmulo estiver preenchido e selado, trabalharás comigo no palácio. Preciso de quem me sirva como secretário e você merece toda a minha confiança. Não recuses minha oferta, serás para o meu rei aquilo que Adonias é para a construção do templo. Eu preciso de ti. Bom, era impossível não se encantar com a oferta de um rei que o atraía para conviver com ele e compartilhar a sua própria glória. A proximidade com o rei era para Joabe garantia de sobrevivência, porque se Salomão o colocasse sob sua guarda, nada poderia acontecer-lhe, e a sua vida pregressa estaria para sempre enterrada mais profundamente que o próprio corpo de Hiram-Abife. E então Joabe aceitou sem hesitar. No dia seguinte, ao nascer do sol, todos se reuniram maciçamente às portas das pedreiras, nas quais estava o corpo do mestre a ser trasladados para o seu descanso definitivo. Os sacerdotes de Salomão, contrafeitos, os acompanharam, deixando claro seu desagrado, porque consideravam Hiram-Abife mestiço e reclamavam dos rituais próprios dos pedreiros que seriam utilizados naquele dia. Mas afinal a última palavra era de Salomão e ordenou que prosseguissem. O rei liderava toda a procissão, ladeavam por Hiram de Tiro, Adoniram, que ocupava o lugar do próprio Hiram-Abife. Joabe já vinha logo atrás, já agindo como secretário, portando todos os materiais de escrita em seu avental. O corpo foi recolhido na pequena caverna da grande pedreira subterrânea e não parecia deteriorado. E ao abrir o manto azul e branco, Hiram-Abife parecia descansar. O cortejo enorme paralisou Jerusalém até a entrada do túmulo. O túmulo tinha cerca de 100 braços. Entraram na grande sala escavada e Joabe viu o brilho dourado da pedra sagrada sobre o templo. Como de costume, Salomão perguntou ritualisticamente aonde estava Hiram-Abife e recebeu a confirmação da morte. Fez isso por 3 vezes. Queimaram-se incensos e lembraram todos eles de sua fraternidade. A noite eterna daquele túmulo seria, após as lâmpadas apagarem, a única companheira do corpo do grande mestre. Mas sua alma, disse Salomão, vagava rumo ao templo da verdade. Joabe, imerso em pensamentos, perguntava a si mesmo se, não tendo algum Deus, teria o mesmo destino, e ouviu sua voz interna dizer: espera e confia. Bom, concluída a cerimônia, todos se despediram da mãe de Hiram, a única mulher autorizada a entrar, e ela seguiu para sua casa, sofrendo a dor de sobreviver à morte do próprio filho. O mestre, considerado por Joabe como um pai espiritual, ficou lá abandonado na câmara, que foi selada com óleo de baleia e pó de pedra.
A imagem de sua solidão jamais deixou o espírito de Joabe. Mas a vida seguiu. Suas novas funções consumiam quase todo o dia de Joabe. A imagem do mestre abandonado assombrava cada vez menos Joabe, mas nunca se apagou. As obras exigiam fundos ilimitados de Salomão, e as heranças herdadas por ele e os impostos pagos pelo comércio estavam praticamente esgotados. Ele se via obrigado a manobras arriscadas e manobras financeiras, arriscadas, e enquanto o povo reclamava dos impostos e da deterioração das condições de vida, as coisas estavam ficando difíceis. Em uma das reuniões periódicas dos mestres construtores, durante o intervalo, um soldado chamou Salomão, dizendo que um desconhecido buscava o rei Salomão na porta do templo. Isso era impensável na época, mas Salomão foi e retornou acompanhado de tal homem, um homem de idade indefinida, porte ereto e feições cobertas por um manto. O estranho saudou a todos como um irmão pedreiro, aproximou-se ao centro e retirou o manto, revelando cabelos louros, barba rala, olhos penetrantes, roupas de linho fino e sandálias com argolas douradas. À frente do ventre usava um avental branco de couro de carneiro. Salomão o tratou com familiaridade, e o desconhecido avançou com decisão e disse: Irmãos pedreiros, venho trazer informação valiosa. Em uma caverna, perto dos montes de Etam, existe uma fonte de água cristalina e está lá escondido um dos assassinos do seu mestre Hiram Abif. O choque percorreu a toda a sala. O assunto já parecia esquecido, mas realmente um homicídio tinha acontecido. E os criminosos, sim, deveriam ser capturados e julgados. E então a calmaria dos últimos tempos se viu ameaçada. A informação trazida acendeu em Joabe um terror profundo, porque se os criminosos fossem encontrados e não tivessem mais nada a perder, podiam denunciar Joabe. E Salomão também chocado pediu mais informações. E então o desconhecido respondeu: Posso guiá-los até a caverna, lá tereis a confirmação. Salomão então decidiu enviar a guarda real, mas Joabe interveio rapidamente. Perdão, meu rei, mas seria prudente que ele fosse capturado por pedreiros. Pode conhecer segredos do ofício que não devem chegar a soldados. Por que não enviar os mesmos 9 que buscaram o corpo do nosso mestre? É justo que completem a tarefa prendendo seu assassino e descobrindo o paradeiro dos outros 2. Os mestres aprovaram a proposta. O desconhecido lançou a Joabe um olhar inesquecível, quase até piedoso, acentuando o próprio desconforto de Joabe, mas a decisão foi tomada. Partiriam para Etam imediatamente. Ao ser indagado sobre o criminoso, o desconhecido fixou os olhos em Joabe e disse: Tem a perna machucada e usa o manto de um edonita. E então Joabe pensou: Manassés. A certeza que era Manassés caiu sobre Joabe como um golpe. Manassés era seu irmão desgarrado. Com o apoio dos outros, pediu urgência na partida para Etam, porque não era tão longe. Em 4 horas estariam lá. E assim, a expedição saiu ainda sob a lua, e Joabe, absorvido pelo pânico de ser desmascarado, desejava chegar primeiro a Manassés para tentar impedir qualquer revelação, e, se necessário, o silenciaria. No caminho, percebeu que o desconhecido sempre estava ao seu lado, calmo, olhando para ele, enquanto os cavalos corriam como se guiados por uma força maior. Essa estranheza o assustou, e disse que os cavalos pareciam não obedecer, mas o desconhecido respondeu: Não estás com pressa, Joabe? Para ser o primeiro, é preciso correr mais que os outros. Ao perguntar o nome do estranho desconhecido, este colocou a mão quente sobre Joabe e repetiu a frase que Joabe ouvira internamente tantas vezes: Espera e confia. Vendo o pavor no rosto de Joabe, ainda acrescentou: Sou teu guia, tem confiança em mim e nada receio. E assim seguiram em direção à caverna, aonde o destino de Joabe o aguardava.
E aí? Muito legal, não? Essa história é surpreendente, né? Um guia espiritual. Mas é isso aí. Vamos lá. Esta parte nós terminamos e vamos aguardar a próxima etapa, onde Joaquim vai encontrar lá na caverna Manassés. E eu te aguardo no próximo conteúdo. Um grande abraço e até lá.